Lolita é um termo da cultura popular que usam para enquadrar meninas consideradas bonitas, maliciosas e bastante jovens. Termos semelhantes são o já ultrapassado ninfeta e os atuais novinha e sugar baby. No Japão, o termo virou um conceito de moda que explora o lado mais feminino e fofo de mulheres com aparência juvenil, num estilo visual entre o vitoriano e o rococó. Sua popularização é vista nos conhecidos chás lolitas, espalhados pelo mundo todo. Embora no Oriente, Lolita não assuma uma alcunha sexual, a palavra parece fortemente ligada à ideia de meninas precoces e sensuais, o que é, sem divergências, problemático. Este é o Sociocrônica, e nós vamos dilacerar mais um item da cultura pop. Em 1955, Vladimir Nabokov publicou aquela que é considerada a sua obra mais famosa, Lolita, onde narra a história de um quarentão e sua obsessão sexual pela jovem Dolores Reis, de apenas 12 anos, a quem apelida de Lolita. Então sim, é um livro que contém pedofilia. No início da história, o protagonista se declara um pedófilo, ainda que não use essa palavra, mas afirme categoricamente que só se interessa por meninas entre 9 e 14 anos, as quais define como ninfetas. E não há dúvidas sobre isso, uma vez que o romance se passa na primeira pessoa, ou seja, é narrado pelo personagem principal. O que levanta a questão: como um livro sobre pedofilia explícita se tornou um dos mais consagrados da literatura e Lolita uma referência mundial? É claro que os talentos narrativos do autor são algo a se considerar. Nabokov é um escritor brilhante. Mas por que esta obra em especial ganhou o mundo e Lolita se tornou um símbolo? Primeiro, comecemos pelo livro. Lolita era vendida como uma história de amor. E não apenas como a história de amor mais tórrida do século, mas como um romance com insinuações sexuais. Não à toa, uma das cenas mais conhecidas é a que o homem chega ao orgasmo apenas sentindo dolores em seu colo. Logo, Lolita não podia ser vendida como uma vítima, mas como um atrativo para suas páginas. E assim surgiram as primeiras imagens do que viria a ser considerado uma jovem Lolita. Uma menina precoce e sensual, que pouco tem de ingênua e infantil e atiça o desejo dos homens e a inveja das outras mulheres. Basta dar uma olhada nas variações de suas capas pelo globo. Pouquíssimas delas reproduzem Lolita como ela realmente era, uma criança maltratada. No próprio livro, nada há de sensual da parte de Dolores. Ela é descrita somente como uma criança sapeca que cresceu sem pai e com uma mãe que a detesta, o que a torna carente e, portanto, vulnerável, mas de modo algum provocativa. E mesmo assim, leitores que têm acesso à obra muitas vezes julgam Lolita como culpada, o que parece sem sentido, sendo que nem o narrador, em algum momento, declara um ato consciente sexual vindo da garota. Pelo contrário, ela chora à noite e tenta fugir várias vezes. Em seguida, temos os filmes. O primeiro, de 1962, dirigido por Stanley Kubrick, mais voltado para a comédia, e o de 1997, bastante fiel à obra. Os posters remetem às capas dos livros, trazem novamente a sexualização de uma personagem que não chega nem aos 15 anos. Em nenhum momento nesses dois longas se gera uma problematização em torno do homem. Ele claramente é o problema. Mas a história não é vendida como um romance policial entre o drama e o suspense, em torno de uma mente doentia e psicopata. Não, a atração está na menina, em sua imagem doce e sexy, em sua jornada ilusória e solitária. E em ambas as adaptações, Lolita já é colocada como alguém que age propositalmente para conquistar o protagonista, embora sequer as atrizes também fossem de maior na época. Até os anos 90, a pedofilia sequer era muito combatida, e era muito comum meninas de 12 e 15 anos pousarem para revistas sensuais e serem inclusive símbolos. E mesmo hoje, não é preciso ir longe para conseguir exemplos de como o efeito Lolita persiste. Emma Watson, Millie Bobby Brown, Brooke Shields, em filmes, novelas, seriados, na música, na moda. Kate Moss chegou a ser fotografada de topless quando tinha apenas 16 anos para a revista The Face. Aos 38, ela contou que se trancava no banheiro durante o ensaio para chorar e disse:
nunca me senti à vontade sobre isso. Numa sociedade de predominância patriarcal e heterossexual, as imagens de lolitas continuam sendo usadas como recurso para atrair atenção, dinheiro e mídia. E além de atender a um gosto específico, também tenta servir como modelo a ser seguido por outras mulheres do tipo: seja jovem, pareça inocente, seja sexy, mas recatada. Uma das facetas mais tristes do patriarcado é justamente essa: a maneira como as mulheres internalizam as expectativas masculinas sobre o que é ser uma mulher e como podem até sentir prazer com isso. E temos indústrias bilionárias quase que exclusivamente vivendo disso. É claro que não podemos tirar a porcentagem de culpa de Nabokov. Afinal, o próprio autor com frequência trazia enredos com caras casados e ou de meia-idade se envolvendo com personagens femininas mais jovens e sexualizadas, geralmente colocadas como responsáveis por seus atos de luxúria, como em Riso na Escuridão. Mas um mero autor e sua obra não deveria levar toda a culpa por décadas de exploração sexual infantil e normalização do abuso de menores. Afinal, 70% dos casos de estupros no Brasil têm como vítimas crianças e adolescentes. Em 2015, a ONG Think Olga analisou dados do Twitter e constatou que a idade média do primeiro assédio sofrido por meninas é de 9,6 anos. Ou seja, a razão é muito mais profunda que o simples sucesso de um livro na década de 50. As lolitas, portanto, não existem. Quem existe são os Humberts que as constroem.